Vamos à palavra de Deus, livro de Neemias, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Neemias, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já suas roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviar do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores ou trabalhadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos, e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e os que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: Cada um o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes,
cada um ia com suas armas à água. Amém? Os irmãos queiram assentar-se por bondade. Nós estamos falando a respeito deste líder de Deus, levantado por Deus para uma grande obra em Jerusalém, Neemias. Aprendemos que ele tem uma função de copeiro. Ele não é um profeta, ele não é um oráculo de Deus, ele é um homem com uma elevada posição diante de um rei e que vai se mover em direção à necessidade que havia, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos que este homem vai tirar 4 meses de oração diante de Deus, jejuar e chorar por sua nação. Vai conseguir decreto real, vai conseguir provisão, vai conseguir guarda, vai conseguir um decreto real para voltar e erguer as muralhas de Jerusalém. Chegando lá, vai ter um diagnóstico do que está acontecendo, sem falar nada para ninguém durante a noite, faz uma inspeção, vê o tamanho da necessidade que havia das muralhas de Jerusalém. Tendo esta necessidade sido observada e vendo a extensão do problema, das dificuldades que lá haviam, depois de levantado todos estes números de apontamentos das necessidades que ali tinham, vai reunir os nobres, vai reunir os maiorais e vai contar ao povo. Quando conta ao povo, já aparecem inimigos para se opor ao seu trabalho. Ele vai usar todos que ali estão em Jerusalém, desde homens, anciãos, mulheres, jovens, pessoas de grande poder aquisitivo, como as pessoas mais pobres, todos serão envolvidos na reconstrução. Desde gente que vai reconstruir um longo espaço de reconstrução dos muros, como alguém que vai reconstruir uma porta. Todos serão envolvidos nessa reconstrução. E quando você se coloca a fazer algo para Deus, quando você se lança nas mãos de Deus, você precisa entender que você vai ter que lidar com oposição. Este capítulo 4, que eu acabei de ler, nós vemos Neemias enfrentando uma ferrenha oposição. Todo homem e toda mulher consciente de que Deus coloca algo em sua mão para fazer, precisa carregar isso na sua consciência. Você vai ter opositores no seu caminho. Quando a obra que você está realizando, ela de fato for uma obra de Deus, confiada por Deus, fique certo que você vai ter muita oposição no seu caminho. O capítulo 4, o verso 1, o verso 2, nos mostra o que está acontecendo neste modelo de oposição que Neemias está enfrentando. Sanbalá vai ouvir que os muros estão sendo edificados. E quando Sanbalá percebe que isto está acontecendo, há um sentimento dentro dele. Este inimigo chamado Sanbalá, que é a pessoa que exerce governo, domínio naquela região, ele se arde, não é de alegria, ele se arde, não é de gozo por ver alguém reconstruindo aquilo que havia sido destruído. Ele está se ardendo em ira e ele está se indignando muito, e ele vai começar a usar uma tática de escarnecimento. Neste escarnecer, vai usar tons pejorativos, depreciativos, diminuindo quem é este povo, diminuindo a capacidade deste povo, fazendo com que as palavras de descrédito possam ser impingidas nestes que temem ao Senhor. Olha o verso 2, eles estão dizendo assim: ele fala na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Ele está falando na presença de pessoas de liderança, do domínio dele. Sanbalá está falando diante do seu exército, está falando diante dos seus irmãos.
o que estão fazendo estes judeus fracos? O que estes fracos judeus estão fazendo? Nós vamos permitir-lhes fazer isso? Eles vão sacrificar a Deus novamente? Eles vão acabar num só dia, que eu estou vendo este povo se esforçando, eu estou vendo este povo trabalhando. Eles porventura vão conseguir fazer isso num só dia? Não, num só dia não era capaz de ninguém fazer aquilo. Mas ele está usando de argumentos depreciativos, desacreditando a capacidade que Deus estava dando ao seu povo. E disse, porventura eles vão vivificar dos montões de pó as pedras que foram queimadas. Estas pedras eram pedras calcárias, uma vez queimado se ruía. Essas pedras não poderiam ser usadas, eles não estão usando as mesmas que foram queimadas, eles estão buscando pedras novas para reedificar. Percebe que aqui há toda uma orquestração vindo de todos os lados. Está vindo dos 4 cantos de Jerusalém. Você vai perceber que este Sambalá, ele vai juntar com Amonita, ele vai juntar com árabe, com Moabita, com Asdodita, ele vai pegar do norte, do sul, do leste, do oeste, e ele vai se levantar com palavras depreciativas, tentando diminuir esta capacidade de uma autoestima que Deus coloca na vida dos seus filhos, e ele está cheio de ira por causa do projeto que Neemias havia apresentado lá no início do seu livro. E no capítulo 2 você vê que ele se dispõe a essa reconstrução, e que a alma do povo agora estava unida numa só alma. Há um desejo, há uma unidade, há uma vontade deste povo de fazer esta obra de Deus. E os inimigos, quando percebem que esta unidade está acontecendo, que o projeto está funcionando, que a obra está prosperando, que o povo está unido, o que o inimigo faz? Ele tenta desacreditar esta obra. Ele se levanta para trazer o escárnio, ele se levanta ardendo em ira, uma chama está movendo o seu interior, um ódio, um desejo de escarnecer, de chamar este povo de fraco, de um povo fracassado, como que dizendo: você já se esqueceu de onde vocês vieram? Vocês estavam em Babilônia, vocês estavam sofrendo, vocês estavam cativos, vocês não são um povo guerreiro, vocês não são um povo capaz. Ele está tentando de todo modo desacreditar o projeto de Deus em um povo que está acreditando no projeto de Deus, em um povo que está executando o projeto de Deus. Perceba que todas as vezes que você se envolve no projeto de Deus, que você se lança no projeto de Deus, que você dá ouvido no projeto de Deus, vai ter alguém no seu caminho escarnecendo, vai ter alguém no seu caminho desacreditando, dizendo que você não é capaz, dizendo que você é fraco, dizendo para você que não adianta você tentar, porque o que você está fazendo é algo muito grande e você não é capaz de realizá-lo, você não é capaz de conseguir levar a cabo este intento. Percebe? Todo um trabalhar nesta autoestima do povo. O verso 3 nos revela isso com uma clareza muito grande, dizendo que com Sambalá estava Tobias, o amonita, e olha o que ele disse: ainda que vocês edifiquem, se vir uma raposa encostar neste muro, vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Dizendo: vocês estão trabalhando à toa, vocês são bobos de gastar o tempo nisso. Se uma raposa chegar a encostar a sua cauda neste muro, ela vai ruir, ela vai perecer, ela vai desabar. Ou seja, tenta ridicularizar o valor daquilo que você está fazendo. Não acontece assim na nossa vida?
Quando você se envolve num projeto, Deus coloca no seu coração, Deus acende um desejo dentro de você e você começa a fazer. Alguém olha e diz: mas espera aí, quem é você para executar isso? Quem é você para alcançar isso? Quem é você para conseguir fazer isso? Desacreditando em você, tentando fazer com que você pare a obra. Este era o desejo dele, parar a obra, fazer com que aqueles judeus desanimassem, desacreditassem do potencial que Deus já havia dado ao seu povo. Sabe o que eu aprendo aqui? É que de fato a gente é fraco, que de fato a gente não tem, que de fato a gente não pode. Porém, a nossa esperança está, a nossa confiança não está em quem nós somos, está em quem Deus é. E quando Deus coloca o sonho e o projeto, não nasceu de nós, nasceu de Deus. E se Deus colocou o projeto no coração, descansa, porque Ele é fiel para dar a você a estrutura, dar a você a capacidade, dar a você a autoridade, dar a você a visão, dar a você o poder de suportar as oposições que vão surgindo no caminho. Ele tenta o escárnio, ele tenta fazer este povo desacreditar que este povo é um povo capaz. Vocês são fracos, vocês não podem, vocês não conseguem, e ainda que edificar uma raposa é suficiente para desmoronar o que vocês estão fazendo. Já percebeu que o diabo é especialista em lançar uma palavra para fazer você parar? Quanta gente ao longo da história desistiu de grandes projetos de Deus, porque deu ouvidos à voz errada? Hoje eu recebi uma mensagem e eu guardei porque veio de encontro a esta mensagem. A mensagem que eu recebi hoje diz assim: o medo tem uma voz. Qual que é a voz do medo? Não vou conseguir, você não vai conseguir. Isso é a voz do medo. A dúvida também tem uma voz. A dúvida diz: será que é possível? Será que tem jeito? Será que há possibilidade? O maligno também tem uma voz. A voz do maligno é: você é incapaz, você não pode, você não consegue. Mas a fé também tem uma voz. A fé diz: vá em frente. A fé diz: avance. A fé diz: conquiste. E você tem uma escolha. Que escolha? Qual voz que você quer ouvir? A voz do medo que diz que você não consegue? A voz da dúvida que diz: será que é possível? A voz do maligno que diz que você é incapaz? Ou dar ouvido à voz de Deus, à voz da fé que diz: vá em frente, você consegue, você pode, você é capaz. O que vai impulsionar você de recuar ou seguir adiante é a voz que você está ouvindo. E Neemias nos mostra que diante destas vozes, no verso 4, ele resolve fazer uma coisa. O que Neemias faz? Neemias diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que eles sejam um despojo numa terra de cativeiro. Neemias sabe a quem deve recorrer, e a voz que deve entrar nos seus ouvidos, a voz que deve ocupar espaço na sua imaginação, na sua mente, é a voz de Deus. E ele tem esta capacidade de fazer uma oração dizendo assim: ouve, ó nosso Deus, porque eu estou ouvindo coisas aí, Senhor, que estão dizendo ao nosso respeito, mas eu sei o que o Senhor pensa a respeito de nós. Sempre vai aparecer o maligno no seu caminho, tentando colocar uma voz que destoa de tudo aquilo que Deus já falou ao teu respeito, de tudo aquilo que Deus já falou sobre você e dos projetos que Ele colocou no seu coração. Porém, nós não devemos dar ouvido à voz do maligno. O nosso ouvido tem que estar aberto à voz do nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Diante desta oposição que tenta desestruturar, dizer que eles não são capazes, que tenta
tirar o valor daquele povo, a coragem daquele povo, fazer com que eles parem de dar ouvido à voz de Deus. Neemias sabe como reagir às investidas deste maligno. Neemias primeiro faz uma oração. Neemias diz: ouve nosso Deus, nós estamos sendo desprezados, querem nos humilhar, mas faz uma coisa, Senhor, este opróbrio que eles estão querendo colocar em nós, esta roupa de humilhação que eles querem nos vestir, veste os nossos inimigos, Senhor. Ele vai fazer uma oração imprecatória. Você vai encontrar muito estas orações nos Salmos. Davi pedindo para Deus pegar estes inimigos dele, matar, aniquilar, tirar eles do seu caminho. Nós estamos no tempo da graça, não precisamos clamar essas maldições sobre mais ninguém, porque Cristo é a nossa suficiência e é poderoso para libertar e salvar, e nós cremos no seu poder. Porém aqui ele vai fazer uma oração, e a despeito da sua capacidade de liderança, a despeito da sua inteligência, a despeito das estratégias que Neemias carrega, Neemias demonstra aqui que diante de pessoas que tentam nos humilhar, a gente precisa fazer uma oração com o nosso Pai que está no céu. A gente desce na presença de Deus, fala com o dono da obra, fala com aquele que colocou o projeto no nosso coração, descansa no seu poder, e a gente vai à luta, porque maior é aquele que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias revela que ele prefere confiar em Deus. Ele faz uma oração imprecatória, e ele percebe que aquele povo que estava provocando a ira de Deus, estava provocando um Deus que cuida do seu povo. Irmãos, a gente precisa compreender uma verdade: nós não somos um povo qualquer, nós somos povo de Deus. Nós não somos um povo qualquer, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós não somos simplesmente alguém, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que está no céu, a gente pode recorrer a Ele. Tem pessoas que diante do escárnio, diante da luta, não sabe muitas vezes para onde correr e para onde ir, mas o filho sabe aonde está o pai. O filho sabe que o pai ouve, o filho sabe que o pai ajuda, o filho sabe que o pai socorre. Neemias, ele vai fazer uma oração, ele vai reagir a estes escárnios com uma oração. Ele entende que o que ele está vivendo, o momento que ele está atravessando de oposição, mesmo que tentem desacreditar em quem ele é, em quem o seu povo é, ele já sabe que a vitória dele começou no momento que ele tirou 4 meses de jejum e oração e se colocou diante do Deus do céu. E ele diz: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Irmão, vai ter inimigo, irmão, vai ter gente escarnecendo, vai ter gente trabalhando e agindo para fazer você parar, mas tem uma coisa: a mão do Deus do céu está sobre ti para te fazer prosperar. Olha como que ele reage com uma oração. No versículo de número 6, depois de ele orar, ele vai dizer: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O inimigo está tentando, o inimigo está se opondo, ele tenta palavras de humilhação, de escárnio, está tentando diminuir quem você é, está tentando colocar uma roupa que não serve em você, que serve no inimigo. Quando o inimigo te ataca desacreditando em você, porque ele sabe que você é capaz e que tem um Deus que vai fazer você chegar lá. Então como que ele tenta? Ele tenta pegar a roupa que é dele e colocar em você. Neemias não cai nessa.
Neemias vai para a oração, e na oração ele descansa, e ele está empenhado. A gente vai construir o que Deus colocou na nossa mão, a gente vai edificar o que Deus confiou a nós, e ele está trabalhando. Começa lá embaixo, 1 metro, 2 metros, e esse muro é alto, 12 metros de altura, já chegou até metade do muro, 6 metros de altura, roturas, brechas estão sendo tapadas, e o coração do povo está inclinado a trabalhar. O coração do povo está inclinado a se envolver no projeto, porque o líder está lá. Vamos orar, vamos confiar no Deus do céu, vamos depender do Deus do céu. Irmão, dependa de Deus em todo o tempo, irmão. Na perseguição por palavra, na perseguição por ação, nas estratégias e investidas dos teus adversários, confie em Deus, consulta: Senhor, eu estou no caminho certo. Vá para a oração, busque de Deus coragem e continue o teu projeto, porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a obra ficar pronta. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O inimigo aqui está tentando, com a humilhação, com escárnio, tirando o seu valor. Neemias ora, Neemias não entra nesta conversa. Neemias não abre brecha para esse caminho prosperar nele e no seu povo. Ora e continua focado no seu trabalho. Porém o inimigo percebe que falar mal não vai resolver. O inimigo percebe que dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não está caindo nestas artimanhas dele. Ele está vendo que a obra está prosperando. Agora vai ter uma orquestração mais profunda deste adversário. O inimigo vai mudar a tática. Ele quer provocar uma confusão, e você percebe que confusão é algo perigoso. Ele tentou intimidar, ele tentou paralisar com as suas palavras. Porém agora o objetivo é fazer com que o povo de Deus tire os olhos de Deus e volte para os seus inimigos. Tobias, Sambalá, os egípcios, os asdoditas, eles estão empenhados numa orquestração tão grande, gerando uma confusão, para que possa ocorrer uma aniquilação, porque eles querem parar a obra que aquele povo estava fazendo. Eles querem deter a coragem e a ousadia daquele povo que estava unido, trabalhando pela obra. O verso 7 diz que quando Sambalá e Tobias, os arábios, os amonitas, olha aqui o tanto de pessoas que estão sendo envolvidos. Os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as suas roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos. Aqui há uma aliança. Estão se unindo, estão agindo, estão entramando entre eles atacar Jerusalém, estão se ligando para virem atacar Jerusalém e para os destruírem ou desviarem eles do seu intento. Eles estão agora se unindo com um projeto de pegar um exército, já que falando que eles não são capazes, que eles não podem, a gente vai se unir e a gente vai se levantar contra eles, porque eu estou vendo que eles não param, eu estou vendo que eles estão fortalecidos no seu propósito, eu estou vendo que eles correm atrás dos seus objetivos e não desanimam. Agora você percebe que esta orquestração é para trazer uma confusão, é para gerar um medo, a fim de que este povo se sinta capaz e disserem: espera aí, nós somos pouco mais de 50 mil homens nessa Jerusalém. Nós estamos vendo os samaritanos, o que eram os moabitas que ali estavam, os asdoditas, eles estão vendo todo aquele povo ali reunido, e este povo tramando e se unindo, conspirando e se levantando, a fim de fazer com que o projeto pare. Preste atenção, Neemias
vai fazer mais uma coisa. O verso 9, diante desta segunda estratégia de união destes inimigos para se levantar contra o seu povo, no verso 9, Neemias diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Neemias está no projeto, e cada vez que o inimigo muda a estratégia, Neemias está indo à presença de Deus buscar uma orientação do que fazer. Cada vez que o inimigo traça uma nova estratégia, ele sabe que tem um Deus que tem uma estratégia também para como lidar com o inimigo. Meu irmão, o nosso adversário não dorme, o nosso adversário não brinca, mas bendito seja o nosso Deus, que aquele que nos guarda também não dorme, não dormitará o guarda de Israel. O inimigo vem por um caminho, mas Deus dá um jeito de preparar 7 caminhos diferentes para esse inimigo sair da tua frente, porque Deus é aquele que cuida, aleluia, dos seus filhos, daquele que ele coloca um projeto na sua mão, o projeto avança. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Neemias está vendo que só trabalhar, correr atrás do objetivo, não dá. Precisa de uma vigilância maior, precisa ser colocado armas, precisa ser colocado lanças, precisa ser colocado munição na mão destes irmãos. Ele ora a Deus do céu, vai colocar guarda contra eles, e esses guardas vão estar de dia e de noite por causa dos inimigos. Irmão, Jesus disse que a gente precisa vigiar e orar. Orar é necessário? Sim, mas vigiar, irmão. A gente precisa vigiar. Ninguém tropeça numa montanha. Geralmente alguém tropeça numa pedra pequena. Às vezes coisas que se ignora pelo caminho, coisa que se despreza no caminho. Quantas pessoas na Bíblia foram derrotadas porque ignoraram coisas no seu caminho? Oraram bastante, tinham confiança em Deus bastante, mas por um momento de uma falta de vigilância, custou muito caro para eles. Neemias nos revela que quando o inimigo muda a tática, nós precisamos ir até a presença de Deus para receber de Deus uma orientação. E a orientação de Deus para ele foi: você precisa vigiar diante deste inimigo. A força para enfrentar este inimigo vem de Deus, mas há essa capacidade de articular-se e colocar homens agora vigilando de dia e de noite dependia deste povo. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus não disse que você não precisa pôr guarda. Deus não disse que você não precisa colocar segurança. Aliás, por que você coloca fechadura na porta da sua casa? Porque o inimigo pode chegar lá e levar tudo que você tem. Ah não, pastor, mas eu oro e Deus coloca um anjo aqui. Eu sei que Deus coloca, irmão. E Deus é poderoso para fazer o impossível na sua vida. Porém, há coisas que somos eu e você quem fazemos. E é por isso que tem pessoas que às vezes não vigiam. Há pessoas que buscam até Deus em oração, mas falta na sua vigilância. O inimigo está mudando a sua estratégia, o inimigo está mudando a sua tática. Porém, este homem de Deus, Neemias, está entrando em oração outra vez, e Deus está fazendo com que ele mude as suas táticas, porque o adversário vai vir com as suas sutilezas, mas ele sabe que com Deus ele pode vencer. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E Neemias vai ter que enfrentar as sutilezas do inimigo. Do versículo 10 até o versículo 15, você vai ver que ele vai ter esta oposição ferrenha. Os próprios inimigos dele, os próprios inimigos que se levantam,
tentaram ridicularizar, palavras de menosprezo. Percebeu que não resolvia. Ele ora ao Deus do céu, os irmãos estão unidos naquela obra. Ele tenta mudar a artimanha, fazer uma aliança com todos, levantando com um exército, para ver se um exército amedronta e faz aquele povo parar. Porém, ele percebe que não adianta, que este povo agora está se armando, este povo agora está vigilante, de noite, de dia. Neemias agora vai nos mostrar que o desânimo interno procura rondar o povo de Deus. Tudo o que estava acontecendo externamente, os inimigos, porém agora virá uma sutileza do adversário tentando agir pelo modo de dentro. No versículo 10, disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Até ali tinha um povo com coragem, até ali tinha um povo com ousadia, até ali tem um povo que não está temendo nada. Porém, Judá internamente vai se levantar com este sentimento, dizendo: nós estamos desfalecendo em forças, os trabalhadores não estão aguentando mais, o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Internamente existe um comentário. Judá vai falar, e vai falar que eles não podem, que eles não conseguem. Você já percebeu que muitos dos nossos problemas muitas vezes não são externos, mas sim internos? Já percebeu isso? Que muitos dos nossos problemas não são internos, mas internos? Já percebeu que o inimigo às vezes tenta de todas as formas e não consegue, mas de repente ele muda a sua tática e ele tenta num sentimento interno, algo de dentro para fora? É igual na sua casa, às vezes você está firme, o inimigo está tentando de todo lado, não consegue te atacar. Aí alguém bem próximo de você, bem íntimo a você, o inimigo ataca e fere, e com isso consegue provocar uma dor em você. Eu estava conversando com o pastor, nosso vizinho, o pastor Roque, e eu estava pregando um dia na igreja dele, e aí no púlpito, ele conversando com ele, ele disse uma palavra, pastor Aguinaldo, que marcou a minha vida. Falando a respeito da igreja, ele diz assim: antigamente, as nossas lutas eram externas. Os crentes queriam fechar tudo quanto lugar onde tinha batuque, esses negócios todos. Se falar que tinha alguém fazendo despacho e alguma coisa assim, as pessoas iam: vamos orar, vamos jejuar, vamos fechar, vamos transformar naquele lugar local de culto. Era crente preocupado em expulsar demônio, libertar pessoas através da oração. Era uma coisa externa. Hoje o que a gente percebe é a gente brigando internamente, com ciúme, com inveja de alguém que Deus está usando, tentando usar uma palavra para depreciar alguém, tentando puxar, como diz o ditado, o tapete da vida de alguém. E as pessoas mudaram o foco. Você percebe que Judá aqui se levanta com uma palavra, se levanta com uma voz, e essa voz começa a corroer por dentro. Começa este sentimento de desânimo no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Ele está dizendo: a gente não vai conseguir mais edificar. No verso 11, disseram, porém, os nossos inimigos: eles nada saberão disso, também nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Os inimigos estavam dizendo assim: olha, eles não vão ficar sabendo de nada, eles não vão ver nada, a gente vai entrar no meio deles e a gente vai matar, e assim a gente vai fazer cessar essa obra. E no verso 12 vai nos mostrar o poder de um boato. No verso 12 está escrito assim: o poder de um boato. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de
todos os lugares tornavam a nós. Em Jerusalém tinha gente que morava distante, não morava ali. Eram pessoas que levavam dias para chegar até ali, de todos os lados, de todos os cantos. Povo que se relacionava com aqueles asdoditas, samaritanos, amonitas, moabitas. E eles saíam, eles iam para suas casas e às vezes voltavam. E a notícia que vinha, 10 vezes mais. As notícias corriam. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Notícia boa corre? Corre? Hã? A ruim é? A ruim que é a boa. Obrigado, irmã Maria. Você fala que Jesus curou alguém, irmão. Não, Jesus curou o irmão estava com câncer. Jesus curou ele. Alguém vai no WhatsApp contar para todo mundo o milagre? Procura ligar para alguém para contar o milagre? Deixa alguém comentar um pecado, irmão, que dá escândalo. Deixa eu falar um negócio para você, eu vou falar baixinho, mas não fala para ninguém não, tá? Fala que foi eu que falei não. Rapaz, fulano se arrebentou, ciclana se espatifou. Rapaz, a vida ele tá moído, tá acabado, aí tá uma desgraceira sem tamanho. Mas não fala que fui eu não, mas a notícia vai. Irmão, parece que vira um Boeing a notícia, irmão, sobe assim a 1000 por hora. Poder do boato. O inimigo está tentando fazer este povo parar. Coloca um sentimento interno em Judá. Ele diz, olha, é muito trabalho, a gente não aguenta, a gente não vai conseguir edificar. Estão dizendo, olha, o povo está conspirando, eles estão se ajuntando, eles são fortes, eles querem nos matar. E de todo lado está vindo uma notícia aí, que de 10 vezes mais este povo vai chegar. E eles vão acabar com a gente. O boato ele serve para destruir o senso de cooperação. O boato serve para tirar do coração das pessoas a sua fé. O boato serve para arrancar o que Deus já colocou dentro do seu coração. Irmão, o inimigo não brinca, o inimigo sabe aonde trabalhar, aonde agir. E às vezes vem com a conversinha fiada. Você e eu precisamos dar ouvido ao Deus do céu. Mas pastor, está surgindo um boato aí. Irmão, e boato é assim, irmão. Boato é uma coisa interessante. Boato é uma coisa interessante. O boato sempre aparece com a palavra tudo. Todos. Com amplitude. Isso aí está tudo acabado. Isso não vai dar certo mais não. Isso aí já acabou. Ó, todo mundo, ele sempre coloca tudo. Você percebeu que o boato é assim, colocando todo mundo, colocando tudo, querendo mostrar amplitude. Está vindo de 10 lugares, olha, de 10 vezes mais. Está vindo todo mundo aí. Está vindo não, irmão, porque o céu todo está se movendo aí. O trono de Deus está se movendo aí. Os exércitos de Deus estão se movendo aí. A glória de Deus está se movendo aí. E Isaías disse, toda a terra está cheia da sua glória. Se alguém não está vendo, é problema dele. O que não pode é você deixar de ver. Aleluia, como se levantou um dia Geazi e disse, a gente vai morrer. Está cercado, está cheio de homem armado. E o profeta vai orar e dizer, Deus abre os olhos dele para ele entender que mais são os que estão conosco do que esse povo que está nos cercando aí. Irmão, Deus está com você. Não dê ouvido a boato, não dê ouvido a quem não acredita no projeto. Dê ouvido à voz de Deus, porque maior é Deus que está na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O inimigo está trabalhando, o inimigo está na sua sutileza, e o que o inimigo quer fazer é com que este povo tire os olhos de Deus e coloque os olhos nele, e para isso o inimigo tenta alcançar os ouvidos deste povo. Irmão, quanta gente que para diante de uma notícia difícil, quanta gente que para diante de uma notícia ruim, quanta gente que para diante de uma oposição, quanta gente que se neutraliza na vida, porque no momento que você tira os olhos de Deus, irmão, você entende que você não consegue mesmo.
Mas no momento que você coloca os olhos em Deus, irmão, você percebe nas mãos de quem você está sendo segurado para conseguir fazer isso. O inimigo quer roubar de você toda a atenção que você dá a Deus e em Deus, por meio da sua comunhão com Deus. E para isso ele tenta roubar o seu ouvido, a sua audição. Porque Deus fala conosco. Porque Deus diz: vai meu filho, vai minha filha. Deus fala: não desiste meu filho, não desiste minha filha. As pessoas ao teu redor estão dizendo: para, larga tudo, abandona tudo, desiste de tudo. Mas Deus vem ao seu encontro e diz: fica tranquilo, confia em mim, descansa em mim, aguarde no meu tempo, na minha hora, vai dar certo, porque eu estou na frente, eu sou o teu escudo, eu sou a tua força. E você vai, e o projeto acontece. Por quê? Porque é Deus quem está indo na frente. Neemias precisa falar com aquele povo. Neemias precisa mostrar para aquele povo quem Deus é. E ele vai se levantar e vai dizer assim no verso 13: eu coloquei guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos lugares altos, pus o povo pelas famílias, com as espadas e com as lanças e com os seus arcos. E no verso 14 ele vai dizer assim: e olhei, me levantei, eu disse aos nobres, eu disse aos magistrados, eu disse ao resto do povo: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Lembrem-se do Senhor, Ele é grande, Ele é terrível. Pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, por vossas mulheres e por vossas casas. Neemias aqui vai ensinar um princípio. O povo precisa retornar o temor no lugar correto, colocar os olhos em Deus. O povo está sendo revestido de arco, de couraça, de armaduras, de espada, cada um em função estratégica, de noite e de dia, vigilante. Mas tem uma coisa: cada um vai ter que pelejar pela sua casa, cada um vai ter que pelejar pela sua família, cada um vai ter que pelejar pela sua esposa, cada um vai ter que pelejar pelos seus filhos. Isso corrobora com a palavra de Deus. Quem não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Irmão, lute pela sua casa, lute pela sua família. O diabo vai tentar destruir o teu casamento, destruir os teus filhos. O diabo vai tentar arrebentar com a sua vida, mas lute em oração na presença de Deus. Coloca a guarda no lugar correto. Deus te dá as armaduras para você lutar na hora, no momento certo, mas coloque o seu temor. Lembre-se, Deus é grande, Deus é terrível, é temível. Lembre-se de quem Ele é. Ele é o Deus que vai pelejar por você. Bendito seja o seu nome. Ele vai redirecionar o temor a Deus. Cada um precisa entender que precisa fazer a obra, e cada um precisa lutar pela sua casa. E aqui no verso 16 ele vai dizer assim: sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra, a outra metade dele tinha as lanças, escudos, arcos, couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A casa de Judá se levantou atemorizada e amedrontada, mas agora ele consegue levar este povo a um entendimento. A gente precisa ter as mãos ocupadas, os nossos olhos abertos, vigiar, orar e trabalhar, porque o projeto não vai parar. A gente precisa manter o ouvido afinado. No verso de número 18, na parte B, ele vai dizer que aquele que tocava a trombeta estava junto comigo. Olhe bem aqui: quem tocava a trombeta estava junto comigo. Se o inimigo viesse, o povo está armado, o povo está estabelecido, dia e noite, desde ao cair desde ao surgir estrelas, ao raiar da alva, todo mundo estava atento. O povo está armado, o povo está agora com estas armas, o povo está com as mãos no trabalho, com os ouvidos atentos. O temor está voltando no coração para saber quem é este Deus.
porém, tem gente do meu lado que toca a trombeta. A hora que o inimigo vier, eu preciso que alguém dê o som, e esse som tem que ser um som correto. O que isso traz para nós? Precisamos manter ao nosso lado pessoas bem afinadas conosco nos nossos projetos. Pessoas que quando a gente necessitar, essa pessoa toque a trombeta avisando: o inimigo está chegando aí, o inimigo está rodeando, tentando chegar perto, e é nesta hora que a trombeta toca, e essa pessoa que toca está junto conosco. Porque tem gente que se cerca, irmão, só de pessoa errada, coloca pessoas do seu lado que não tem trombeta para tocar, buzina para tocar. Se cerque de pessoas que enxerguem o projeto, se cerque de pessoas que se envolvam nos projetos, de pessoas que têm a mesma visão de um projeto. Sabe o que Deus falou comigo um dia num culto? Uma missionária, pastor Jorge Rabelo, ele parou o culto, virou para trás e falou assim: pastor, você não ore para mim, que Deus está mandando te falar uma palavra agora. E eu olhei para ele e ele disse assim: não ajude quem não acredita no projeto que Deus te deu. Não coloque do seu lado quem não acredita no projeto que Deus te confiou. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas que estão do nosso lado precisam saber tocar a buzina para que todo este conjunto continue no mesmo propósito, alinhado no mesmo pensamento, numa mesma visão, num mesmo objetivo. Por quê? Porque a obra vai ser concluída, o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser lembrado todos aqueles que participaram da obra, mas os nossos inimigos serão desbaratados e o nome do Senhor será glorificado, porque a obra é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estou correndo que eu tenho só 5 minutos. No verso 19, ele vai mostrar uma coisa interessante. Ele fala novamente aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, dizendo assim: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Irmão, Deus age no meio da unidade, irmão. Ninguém faz nada sozinho. Seja na política, seja na empresa, seja no ministério, seja no relacionamento, a gente precisa de pessoas. E a gente não pode ficar distante uns dos outros. A gente precisa estar junto. Por quê? Porque gera sinergia. Quando um está fraco, o outro segura e diz: eu estou aqui do seu lado. Não desiste não, que a gente vai caminhar junto. E a gente, de acordo no mesmo objetivo, juntando um com o outro, é uma brasa daqui, outra brasa dali, vai encandecer um fogo glorioso, e os inimigos vão fugir, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Verso 21, no verso 21, ele vai dizer assim: assim trabalhávamos na obra, metade deles tinha lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Trabalhe na medida de suas forças. Todos nós temos uma capacidade, todos nós conseguimos ir até um limite de esforço. Deus espera que você se envolva até este limite que Ele te deu, porque quando você chegar no seu limite e você perceber que dali você não consegue mais, fica tranquilo, Deus vai aparecer no seu caminho e vai pelejar por você. Mas trabalhe até a medida das suas forças, porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Toda obra tem oposição, irmão. Toda obra tem dificuldade. Toda obra tem inimigo. Vai ter Tobias e Sambalá no seu caminho. Vai tentar te desprezar, te escarnecer. Vai mudar de estratégia, tentando se levantar com poder para dizer: eu sou mais poderoso do que você. Deus muda também a estratégia de você enxergar eles, que Deus faz você compreender que maior é Deus que está com você. Deus te faz também ser vigilante para mudar de estratégia, para o teu inimigo ver e olhar que você não é um fraco, muito pelo contrário, que Deus dá o suprimento necessário para você vencer o inimigo. A gente precisa
precisa de capacete da salvação, a gente precisa de couraça de justiça, a gente precisa de espada do Espírito, a gente precisa de escudo da fé, a gente precisa de sandália da preparação do Evangelho da paz. Por quê? Porque o nosso inimigo está aí e a gente vai vencer, porque a obra é de Deus, e bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confie em Deus, seja cauteloso, trabalhe, vá onde as suas forças conseguem ir, depois dali descanse, Deus pelejará por você. A obra vai ser feita, o projeto vai adiante, a oposição vem, revela a face do inimigo, mas acima de tudo, revela a grandeza de quem Deus é na sua vida. Aleluia. Fique em pé em nome do Senhor Jesus.